Tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já serviu tanto na igreja ou na sua família? Se for na igreja, serviu no ministério de louvor, de intercessão, de evangelismo de rua, de sair distribuindo alimentos, cesta básica nas casas, no ministério de ação social. E mesmo assim, lá no fundo, no fundo do coração, você sentiu um vazio? Aquela sensação de que você, mesmo se dando, do tanto que você está se dando ou se doando aí na causa ou dentro aí da família ou da sua empresa, né? Que o ministério abrange todas as áreas da nossa vida, mas você mesmo se dando, feito doido, feito louco ou louca, você não sentiu um retorno emocional. Você só se dava. O tanque só veio derramando água, mas ninguém devolvia para você ou devolve para você em nível emocional aquilo que você precisa. Você já sentiu assim? Porque eu já. Eu sei como que é isso, eu sei como que é esse sentimento. E se você está aqui por causa desse anúncio do detox emocional ou do Fênix detox emocional, você também conhece essa dor, porque você deve estar vivenciando ela aí. Por muitos anos eu fui aquela pessoa que estava em tudo, em todas, né, tentando agradar a Deus e o mundo dentro da igreja. Porque eu converti cedo, eu converti com 17 anos, então a minha experiência de jovem adolescente foi dentro de igreja. E ali também foi onde eu tentei me firmar e autoafirmar como pessoa. E aí você acaba fazendo de tudo, não sabe falar não, para ser aceito. E eu fui me metendo em tudo quanto é ministério da igreja. Eu lavava, eu ajudava na cantina, eu ajudava a limpar a igreja, eu ajudava com a salinha das crianças, eu ajudava a plantar a igreja, com discipulado, com de tudo, gente. Pensa, eu fazia de tudo, não tinha uma direção. E à medida que o tempo foi passando, quanto mais eu fazia, mais as pessoas exigiam de mim. É como assim, a Silvana não pode falar não, porque ela é missionária. E eu acabei quanto mais isso acontecia, pior eu ficava emocionalmente. Porque eu achava assim, ué, não é o suficiente que eu estou fazendo, será que Deus não me ama? Aí eu jogava para Deus o negócio, né? Mas aqui dentro, mesmo ajudando, fazendo, enchendo o meu dia de tarefas, eu carregava uma solidão profunda, uma sensação de que eu era rejeitada na igreja, que eu era rejeitada pelas pessoas, que as pessoas só me tinham por perto pelo que eu dava a elas, em termos assim, de serviço que eu prestava a elas. Mas quando chegava a minha vez, ninguém estava lá. Ninguém aparecia. Quando a missionária Silvana precisava, não tinha uma viva alma para me socorrer. Então essa sensação que eu tinha de que eu não era suficiente na igreja para ajudar as pessoas e que eu não era suficientemente boa para Deus. Então eu ia me sentindo também afastada de Deus. Quanto mais eu me dava, mais eu me afastava das pessoas, porque eu ia ficando com raiva de não ter o retorno emocional. E também eu sentia que Deus tinha me rejeitado. Então, mesmo rodeada de irmãos da igreja, eu aqui em casa, quantas vezes eu fiz almoço para o povo da igreja, toda mesa eu fazia almoço para os adultos, vinha aquela criançada da igreja, minha casa era cheia de pessoas, mas era só muvuca e trabalheira, porque eu não era ministrada por nenhum deles. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Você se dá e não aparece uma viva alma para ministrar a você nas áreas que você precisa. Então, ao passar dos tempos, eu fui me sentindo uma órfã espiritual. É como se eu fosse... Meus pais estavam vivos, é uma órfã de pais vivos, mas no meu relacionamento com Deus, eu me sentia órfã, como se Deus não estivesse lá. Eu tinha um bom relacionamento com Jesus, mas é como se eu não tivesse um pai espiritual. Como se eu não pertencesse ao céu, na verdade, né? E isso foi muito difícil, porque essa dor não passava. Essa dor de separação de Deus Pai não passava. E essa dor de não ser o suficiente na igreja não passava, e de ir para a igreja de cabeça baixa, sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém da liderança ia criticar a Silvana por ser do jeito que a Silvana é.
Foi um conflito, gente, vocês não têm noção o rolo que foi isso na minha vida emocional, espiritual e psicológica. Então eu achava às vezes que era falta de fé, então eu ia para o jejum e para a oração. Eu achava que eu estava em pecado. E pecava porque à medida que eu ia ficando brava, eu ia brigando com as pessoas, então eu pecava contra as pessoas. O rejeitado rejeita. A pessoa que se sente rejeitado, ela rejeita, ela dá trabalho para os outros também. Soldado ferido fere, gente. Então eu comecei a ver que tinha umas coisas gritantes dentro de mim, uma frustração imensa que precisava ser curada. E eu ficava questionando, será que é só isso que Deus tem para mim? Será que eu cheguei no fim do poço? Será que não vai para lugar nenhum mais? É só isso? Vida na igreja é só isso? Eu não quero mais. Se for só isso, eu não quero mais. Chega. Igreja deixou de ser para mim um lugar de alegria, um lugar onde eu ia para fazer a obra de Deus com alegria, se tornou um peso. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Eu estou perdendo a minha paz, eu parei de ter paz com esse negócio, né? Aí eu comecei a questionar um monte de coisa aos 49 anos e emocionalmente abalada, mentalmente abalada, eu comecei a questionar um monte de coisa, porque eu me sentia muito sozinha. Eu estava casada, era uma casada sozinha, né? Como se o marido não estivesse lá, que era um marido ausente. E eu era uma esposa ausente, né? Não é culpa só dele, porque eu também me tornei uma esposa ausente. E aí foi que eu percebi que o buraco era mais embaixo, que eu precisava realmente curar as minhas feridas emocionais. E foi aí que eu descobri que eu tinha que fazer terapia. E foi aí que Deus começou a me liderar pelo caminho de terapia. Mas eu não tinha dinheiro para fazer terapia, porque era em 2019, eu estava desempregada, tendo essa crise que eu estou compartilhando com vocês. Uma crise existencial terrível. Aí eu achei mais barato eu estudar terapia e aplicar em mim mesma, e foi o que eu fiz. Então eu fiz terapia, estudei terapia, e à medida que eu fui estudando terapia, o Senhor foi me direcionando como aplicar ferramentas terapêuticas, ferramentas humanas, mais o poder do Espírito Santo, o poder da cura, da libertação, usando essas ferramentas de terapia para curar o meu homem interior, curar o meu coração ferido. E ao longo do tempo eu apliquei em mim mesma essa terapia por 1 ano, porque eu estava ferrada. Em 2019 a minha vida estava uma bagunça, então eu tive que aplicar em mim mesma. Eu fui aplicando, e o mais interessante é que depois que eu concluí, né, passei por aquele ano de desertão, né, da minha vida, veio o meu divórcio nesse ano também, mas aí eu já estava parcialmente curada, então não me afetou tanto, né, na verdade foi um alívio. Aí o que acontece na minha vida nesse período? Eu mapeei como que a rejeição, o abandono, a negligência, como que ela está encraquelada dentro da nossa alma, e os conjuntos de emoções que esse sentimento de rejeição, abandono e vergonha de si mesmo, ela é uma casta, são castas emocionais de 90 núcleos de emoções negativas que alimentam esse estado de rejeição, de abandono, de solidão. E eu apliquei em mim, descobri esses 90 castas, vamos supor, castas de emoções negativas. E essas 90 castas são essas castas emocionais que eu te ensino dentro do programa Fênix, Detox Emocional, a se curar. Então, esse programa de autoterapia de cura interior, ele nasceu da minha experiência de bater no fundo do poço, de chegar no pó, na cinza, e ressuscitar com o poder do Espírito Santo para uma nova vida, que é o que eu hoje ensino. Hoje eu me dedico a ensinar as pessoas a ter a sua vida restaurada. É só ver lá o meu canal do YouTube. Eu estou sempre ensinando sobre cura interior, libertação, restauração de vida, restauração do eu, restauração da sua autoimagem. Então esse método foi pensado para servir você, porque me serviu, me curou, e agora eu montei em forma de um curso programa, onde você vai poder
se aplicar em você mesmo essas verdades e ir se curando semana a semana. Você vai aplicando em você essas verdades e vai curando a sua alma também desse complexo de rejeição, desse medo de ficar sozinho, desse sentimento de abandono. E se tudo isso que eu falei com você ressoa com a sua história de vida, é o que você está buscando, você está nesse momento no deserto da sua vida que você sente que precisa ser ministrado, ser curado emocionalmente, eu te convido a conhecer o programa Detox Emocional, que é uma experiência de fênix mesmo, é uma experiência de você ressurgir das cinzas com o poder do Espírito Santo para restaurar a sua saúde mental, emocional e espiritual. Você vai ter um renovo espiritual que você nunca teve na sua vida. Porque esse é o chamado de Deus para esses dias, nós precisamos ser restaurados. E o projeto Detox, o Fênix, é pensado para cristãos maduros, feridos, que precisam ser curados pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão e seu propósito de vida. Que você possa permitir isso, o Espírito Santo restaurar a sua alma. Ao mesmo tempo que eu, como instrumento do Espírito Santo, vou te apresentando ferramentas terapêuticas que eu apliquei em mim mesmo, comprovadas pelas pessoas que eu já tenho alunos que fazem cursos comigo. Eu tenho mais de 300 alunos só lá na Udemy, tenho alunos aqui na Hotmart. Lá no YouTube são 30 mil pessoas por mês passando pelo meu canal, sendo ministradas na área de cura interior e libertação. Então eu convido você, né, se você quer passar por essa experiência de ressurgir das cinzas, ter esse renovo espiritual, clica no botão logo abaixo, se inscreve no programa e a gente se vê lá do outro lado. Qualquer outra dúvida, tem o meu número de WhatsApp aqui nessa página. Você pode entrar em contato comigo, Silvana Mara, para tirar as dúvidas. E eu te vejo do outro lado. Tchau!